Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Congratulamos que hoje tenha vindo a debate um tema tão importante para tantos portugueses que necessitam diariamente de transporte no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Na nossa ótica, no debate de hoje é fundamental falarmos de pilares estruturais nas políticas de saúde, a universalidade e a igualdade dos cidadãos ao acesso ao SNS. É ainda obrigação do Estado garantir a equidade na distribuição de recursos e na utilização de serviços. Por isso, faço uma pergunta aos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PEV e do PCP. Acham que os vossos projetos são garante de equidade e justiça social enquanto pilares base na atuação do Estado de Direito? Exatamente. Pois assim não é. O Bloco de Esquerda e o PCP, na sua visão ideológica de dar tudo a todos, sem qualquer limite ao financiamento, não condicionam nos vossos projetos de lei sequer o transporte não urgente a uma situação clínica que o justifique. Já o PEV vai ainda mais longe. Assume a gratuitidade deste tipo de transportes, sem qualquer critério de análise, remetendo para uma decisão governamental posterior. Senhoras e senhores deputados, também no passado não acompanhámos um regime altamente restritivo, criado na altura pelo governo socialista de José Sócrates em 2010, que determinou, e cito, que o pagamento de transporte de doentes não urgentes é garantido aos utentes nas situações que preencham simultaneamente os seguintes requisitos: em caso que clinicamente se justifique e em caso de insuficiência económica. Ao contrário do que o senhor deputado do Bloco de Esquerda disse hoje, isto já aconteceu no passado e revertemos essa situação. E assim sendo, não posso deixar de referir a evolução positiva neste regime de transportes ocorrida no anterior governo PSD-CDS. Pela nossa parte, o PSD continua a rever-se nesse regime de transporte não urgente de doentes, nos termos do qual o transporte não urgente de doentes, que seja instrumental à realização das prestações de saúde no âmbito do SNS, é isento de encargos para o utente quando a situação clínica o justifique e desde que seja comprovada a respectiva insuficiência económica. Não é cumulativo, senhora deputada. Realçamos ainda que o pagamento de encargos com o transporte é ainda assegurado pelo SNS aos doentes, ouçam, senhores deputados, que não se encontram em situação de insuficiência económica, mas necessitam de cuidados de saúde de forma prolongada e continuada. Este sim é um regime justo, este sim é um regime equilibrado e que respeita as necessidades e as condições de saúde dos utentes do Serviço Nacional de Saúde, sem pôr em causa a desejável transparência e equidade do esforço financeiro dos contribuintes portugueses. Defender a gratuitidade universal do transporte não urgente, independentemente da situação económica, é defender um igualitarismo socialmente injusto e que só desfavorece os mais vulneráveis, disse. Obrigado.